esperando, né? Beleza. Boa noite, pessoal, de novo. Mais uma aula nossa aqui de desenho de máquinas. E na aula de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre as normas de conjunto mecânico. Então, eu vou mostrar um pouco aqui sobre como seria e como que funciona essas normas da gente representar mais de uma peça junto que formam um conjunto. Só um pouquinho, deixa eu verificar minha linha. Só um minutinho, pessoal, que eu não consegui escutar vocês não. Eu vou arrumar meu áudio aqui. Vê se o áudio agora tá bom, porque eu modifiquei aqui. Me falem aí, respondam. Beleza, pessoal. Tava no meu fone de ouvido ali, eu nem percebi. Então vamos lá. Boa noite de novo, para quem não tinha escutado. A aula de hoje vai ser sobre conjunto mecânico. Então, vou começar aqui a apresentar para vocês. Vamos lá, para a gente ver isso. Onde tela cheia. Vou apresentar aqui. Beleza. Então vamos lá. Então hoje eu vou apresentar para vocês quais são as normas da gente representar uma peça ou um componente, o que vai ser uma vista excludida e como que a gente vai fazer uma representação de conjunto, que é o quê? Várias peças que formam um equipamento, por exemplo. Beleza, vamos lá. Quando a gente quer falar que é um desenho de uma peça, a gente fala que é um desenho de componente, é um desenho isolado. É um desenho de uma peça apenas que pode ou não constituir um outro conjunto mecânico. Então, no caso de um carro, o desenho de uma roda é o desenho de uma peça. E essa peça vai constituir um conjunto que é o carro em si, né? E eu chamo de desenho de detalhe aquele desenho que tenha uma parte do elemento, uma ampliação, alguma parte de como que ele vai ser montado, de como que ele é instalado. Então, isso eu chamo de desenho de detalhe, aquilo que me dá uma explicação um pouco melhor sobre a minha peça ou sobre o meu conjunto também. E quando eu vou fazer esse desenho de componente, ele sempre vai ter uma descrição exata da forma que vai ser minha peça. Então, vai ter todas as medidas dessa peça, de que ela é feita e como ela é feita. Então, esse é o nosso papel. Você vai fazer o desenho de conjunto, como que monta tudo, mas só que você vai ter o desenho de cada componente também, para que você consiga levar todas as peças com todo o detalhe possível, né? Então, beleza, a gente precisa da forma, do tamanho, material, acabamento, e também tem que colocar limite de precisão, qual operação que precisa ser feita, se é usinagem, torneamento, qualquer coisa assim, então você tem que deixar explícito, se for o caso. E, é assim, quando a gente tem um desenho de componente, por exemplo, eu vou lá e desenho uma bicicleta. Minha bicicleta tem vários componentes. Então, e cada componente da bicicleta, por exemplo, o raio, a roda, o selim, o quadro, tudo isso vai ter um desenho separado do componente com todas as medidas. Beleza. E a única coisa que a gente não faz no desenho de componente é de peça padronizada. Por quê? Se é peça padronizada, por exemplo, parafuso, rebite, ou qualquer coisa nesse estilo, rolamento, são peças que já tem disponíveis no mercado. Então, você não precisa desenhar aquilo de novo. É só você especificar lá no desenho de conjunto, e isso já vai ser o suficiente para a gente.
Beleza. A gente tem a nossa folha de desenho, né? Vai ter a parte para o desenho e a parte para a legenda. É igualzinho para tanto para componente quanto para conjunto. É a mesma folha que vocês estão acostumados a desenhar. Beleza. Então, aqui a gente tem um exemplo de um componente. Então, esse componente aqui, ó, tem a legenda aqui embaixo, tem uma lista falando qual é o material, a quantidade e o material dessa lista. Vamos lá. E com isso, a gente vai interpretar todos os dados aqui a partir dessas cotas. Então, todas as cotas que estão aqui nesse desenho têm que ser suficientemente boas, interpretáveis, para qualquer pessoa que pegar isso aqui conseguir ler e ver qual que é esse elemento aí e produzir ele. Então, vejam aqui que tem diversas cotas para que não haja nenhuma confusão na hora da produção. Então, esse é nosso dever, né? Fazer sempre algo o mais claro possível. E a legenda é muito parecida com também a legenda de conjunto. Então, aqui a gente tem o rótulo com a lista de peça, a gente tem escala, tem quem fez, e assim por diante, né? Então, a gente tem uma série de informações aqui nesse nosso rótulo, nessa nossa legenda. E outra coisa, fala aqui se é componente ou se é um conjunto. Então, vejam aqui que embaixo do título está escrito aqui que é um componente. Se fosse um conjunto, estaria escrito conjunto aqui também. E aqui você pode colocar também diversas coisas. Isso aqui vai muito do padrão da empresa que você vai trabalhar, ou que você quiser fazer, né? Se você for trabalhar de autônomo. Então, aqui você vai colocar as informações mais básicas possíveis. Então, aqui é se está no primeiro diedro ou terceiro diedro, aqui qual unidade que você está fazendo, a data, qual o número do desenho, sua escala, material, quantidade, qual que é o nome da peça, e assim por diante. Então, agora vamos ver um pouquinho sobre aquilo. Qual que é o nome dessa peça que foi representada ali? Então, vamos olhar aqui. O nome dessa peça é grampo fixo. Então, a gente tem o nome dessa peça como grampo fixo. A quantidade que é necessária dessa peça, então, a gente vai voltar aqui, ó, quantidade, uma peça. Então, essa peça tem que ser feita do aço 1020 com bitola e diâmetro. Então, vamos ver qual que é a bitola e diâmetro. Então, a gente vai ver aqui ó, qual que é o material e a dimensão. É o aço 1020, a bitola é 16 e o diâmetro é 25. Então, aqui você conseguiria completar dessa forma. Beleza. Depois disso, a gente também tem algumas interpretações para a gente, né? Aqui, ó, qual que é a bitola desse componente? A bitola desse componente é essa espessura aqui, ó. Essa espessura aqui seria 16, né? Então, a bitola 16 é 1,52 milímetros. Por isso que ela está sendo colocada aqui dessa forma. Ela tem um furo passante, ela está sendo uma vista de corte total, olha aqui, ó, o corte. Então, está sendo um corte total, tem um furo passante. E aqui dentro, ela é côncava e oca, né? Beleza. Então, a gente tem todas essas cotas aqui, ó, referentes o raio dela, qual que é a profundidade, qual que é o raio de corte aqui, e assim por diante. E o número 2 aqui representa qual que é o número dessa peça. Então, essa é a peça número 2. Além disso, a gente tem esse símbolo aqui, que se vocês lembram bem, é um símbolo que indica o estado da superfície que tem que ficar. Então, é a rugosidade, o acabamento superficial. Então, você sabe que isso aqui vai ter um certo acabamento superficial. Então, a gente já viu todos esses símbolos lá na disciplina de desenho técnico. Então, aqui a gente só tem a representação dele também. Beleza. Então, nessa peça aqui, não tem nenhuma especificação aqui de tolerância também. Se tivesse, estaria escrito aqui nas próprias cotas, com aquele mais ou menos, a tolerância. Beleza.
Vamos lá. Agora a gente vai para perspectiva explodida, ou seja, já vou partir para o desenho de conjunto. Desenho de conjunto são várias peças juntas, que formam um equipamento, uma peça, um conjunto mecânico, né? Então eu tenho esse equipamento aqui. Para que eu vou usar a minha vista explodida, que eu tinha até perguntado para vocês. A gente vai utilizar ela tanto para fazer uma sequência de montagem, então para a gente é muito útil colocar isso em manual. Quando a gente faz um manual disso aqui, a gente coloca a nossa vista explodida para que a gente consiga colocar qual é a posição de cada peça e como que ela vai ser montada. Então, esse é o caso mais tradicional. Outra coisa são manutenções de máquina. Você deixa uma vista explodida da sua máquina para que, caso dê problema em alguma peça, o técnico vai conseguir olhar, ver qual que é a peça e pedir a manutenção dessa peça, né? Então, isso aí é bem simples para a gente fazer e eu vou mostrar para vocês hoje também. Eu tenho, então, agora partindo para o desenho de conjunto. Quando a gente vai para o desenho de conjunto, a gente tem uma série de normas, assim, que a gente tem que ter em mente, que tem que ser feitas. Não são complicadas, são muito simples, são muito intuitivas para você ter ideia, né? Vamos lá. Como que a gente tem que fazer esse desenho? Primeira coisa, onde que fica a cota? Dimensão. Fica no desenho de componente. No desenho de conjunto, a gente só vai utilizar cota se for necessário para a montagem daquilo ali. Então, posição de montagem você pode colocar, mas você não vai cotar uma peça dentro do seu desenho de conjunto. Então, essa não é a orientação correta. Beleza. Como que a gente vai colocar a posição do nosso conjunto lá? Exatamente da mesma forma que a máquina vai ficar posicionada onde que você for instalar ela. Então, você não coloca ela de forma diferente. Você coloca ela exatamente como ela vai ficar. Outra coisa, a gente tem que utilizar todas as vistas possíveis e necessárias para que a gente entenda totalmente esse nosso desenho. Então, não economiza nisso. Você pode fazer vista de corte, vista de seção, detalhe. Então, vista explodida, tudo isso você vai poder utilizar para que possa ser o desenho seja da melhor forma interpretado. Beleza. A gente vai numerar todas as nossas peças. Então, tem que ter lá uma geração de balão com todo o nome, todas as peças, para que a gente não confunda e consiga identificar que peça é qual. E caso seja um conjunto muito grande, por exemplo, que é um carro, você pode dividir em subconjunto. Ao invés de você chamar de peça 1, peça 2, peça 3, você vai ter subconjuntos. Por exemplo, o subconjunto da suspensão vai chamar de subconjunto A. Então, você vai ter a peça A1, A2, A3, A4 e assim por diante. Subconjunto do freio, B. Então, você vai chamar de B1, B2, B3 e assim por diante. Beleza. A gente não vai representar ali com números peças ocultas. Então, você não vai indicar com um número uma peça que não esteja aparecendo no seu desenho. Caso isso esteja correndo, você vai ter que fazer lista de corte, lista de seção, para que a peça apareça totalmente, para aí sim você conseguir numerar essa peça. Então, não numerem coisas que estão escondidas no seu desenho. Beleza. A gente vai fazer o desenho de conjunto numa folha separada do desenho de detalhes. Né? Detalhes, a gente sabe o que é. Beleza. Então, lá no desenho de conjuntos, igual eu falei para vocês, é onde que você vai colocar suas peças padronizadas. Então, parafuso, rolamento, pino, essas coisas. Então, você vai colocar lá na sua lista de materiais, vai colocar onde que ela vai, e assim por diante. Você não precisa desenhar ela de novo com as dimensões, porque são padronizadas, tem a especificação correta delas. Beleza. E esse desenho de conjunto vai ter uma legenda, né, aquela que fica lá embaixo ou lá em cima, que vai ter a lista das peças. Vamos ver aqui alguns desenhos de conjuntos.
Vejam aqui, ó, esse desenho de conjunto de um motor. Por que que tem essas cotas aqui? É porque são cotas de instalação. Então, aqui é onde que vai estar a sua instalação do seu motor aqui. E também distância de eixos. A única coisa que você pode ter, nesse caso, é isso. Aqui a gente tem uma vista de corte também, outra vista de corte de um redutor e um motor. Então, esse aqui, desenho de conjunto. Agora, vamos ver algumas normas que a gente tem também para desenhar em conjuntos. Por exemplo, quando você tem um furo para a entrada de um parafuso e tem um parafuso aqui dentro, a gente não vai representar com arestas invisíveis. Vocês lembram o que são arestas invisíveis? Então, a gente faz essa representação aqui, ó. Mas isso é errado. Por quê? O que a gente tem que fazer é uma vista de corte, mostrando que tem aquele espaço ali para o seu parafuso. Então, a gente faz um corte. A gente pode tanto representar dessa forma aqui, ó, para aquele parafuso que tem a cabeça que fica interna, como o parafuso que fica com a cabeça externa. E lembrando de outra coisa, caso seja exatamente o mesmo material aqui, ó, o mesmo componente, a gente faz as nossas achuras na mesma direção. Então, notem que essas aqui estão na mesma direção. Mas se for um elemento diferente, uma peça diferente, então a gente tem que fazer a achura em outra posição, para mostrar que é outra peça, não é a mesma peça. Então, aqui, outro exemplo para a gente, que a gente tem um furo aqui passando para ter um contrapino. Então, vejam que com arestas invisíveis é errado. Aqui também está errado, porque a gente não está vendo aqui o que está acontecendo aqui no meio. E a forma correta é você fazer um corte completo aqui para deixar só o espaço do contrapino para que a gente consiga interpretar isso da melhor maneira possível. Aqui, uma peça de uma bicicleta, o eixo dianteiro. Então, vejam como é que é a nossa representação básica. Isso aqui é uma legenda básica. Você pode ter diversas formas, igual eu falei para vocês. Então, a gente tem o nosso conjunto mecânico aqui, que é esse eixo. Vejam que tem diversas peças. Cada peça está numerada. Tem uma vista de corte aqui mostrando quais são os elementos que ficam ali dentro, como é que é essa peça. Então, vejam, tem esses cortes. Aí, aqui embaixo, a gente tem qual que é o nome do conjunto, qual que é o responsável técnico disso, qual que é o desenhista, a escala do desenho. E aqui a gente tem a nossa lista de peças. Então, tem o número do desenho, 1, 2, 3, 4 até o 9. Qual que é o nome da sua peça, qual que é a quantidade da sua peça e qual que é o material que você vai utilizar para fazer essa peça. Isso aqui é bem variável, mas só lembrem de uma coisa. Quando a gente faz essa lista de peças aqui e fica encostado na legenda, então o nosso título fica na parte de baixo. Então a gente faz de baixo para cima. Agora, se essa lista tivesse aqui em cima, seria o contrário. Os títulos ficariam em cima e seria de cima para baixo. Agora, vamos ver na prática isso aí que eu falei para vocês. Então, vamos lá. Vou pegar exatamente aquele mesmo desenho que a gente fez na aula passada. Então, aquela montagem. E aqui a gente vai trabalhar com conjuntos. Então, aqui eu tenho aquele conjunto mecânico que a gente fez na nossa aula passada. E eu quero representar esse conjunto mecânico lá no meu desenho, né, no meu projeto. Então, tem algumas formas de fazer isso aí. A primeira forma delas é fazer as vistas normais, as vistas ortogonais que nem a gente conhece. Então, a gente pode ir lá, vir aqui, ó, em novo, criar desenho a partir dessa peça ou montagem, e a gente vai definir qual que é a nossa folha que a gente vai utilizar. No caso aqui, eu vou utilizar a folha A4,
que é a mais utilizada para a gente na engenharia mecânica, porque é fácil de imprimir isso, vou utilizar a paisagem. Eu gosto muito de paisagem, eu não gosto muito da orientação de retrato, não, mas você vai encontrar bastante das duas. Mas eu, pessoalmente, gosto da paisagem. Então, abri aqui essa A4 paisagem. Aqui do lado direito, eu vou escolher qual que é a minha vista que eu quero representar. Então, eu tenho aqui vista isométrica, trimétrica, atual, adimétrica, superior, frontal e assim por diante. Então, eu quero representar a frontal. Então, seleciono a frontal, dei 2 cliques aí, e vou vir aqui, ó, exibir layout, nessa aba de exibir layout, vista de modelo, e vou escolher qual que é a minha peça, que é a minha montagem. Então, clico 2 vezes aqui, e vai aparecer onde que você quer que fique isso aqui na sua tela. Então, clico aqui, está aqui a minha vista frontal. E, à medida que eu passo os mouse para cima, para baixo, para o lado, eu vou conseguir a projeção das outras vistas. Na diagonal também, ó, a gente tem a vista isométrica. Então, eu consigo as outras vistas. Então, cliquei aqui na diagonal. Se eu clicar aqui do lado direito, aparece essa. E assim por diante. Mas, ó, você vai conseguir movimentar a sua vista da forma que você quiser. Ó. Você pega nesse pontilhado aqui, você vai conseguir movimentar ele e colocar onde foi o interessante para você. Aqui também a gente afasta essas duas. Essa outra aqui eu também vou colocar aqui mais do lado. E aqui, se eu quiser fazer mais uma vista, o que eu vou fazer? Eu venho aqui no Exhibir Layout e venho nessa vista projetada. Vista projetada, estava com isso aqui selecionado, então, na hora que eu vim aqui para baixo, eu vou ter a vista inferior, em cima a vista superior e assim por diante. Então, dou um ESC, um OK ali, vou ter essas minhas vistas. Agora, tem outra coisa. Aqui vocês não estão vendo nenhuma linha nenhuma linha oculta, né? Então, o que eu vou fazer? Eu posso colocar as linhas ocultas aqui ou trocar a escala. Eu seleciono meu desenho, clico aqui nesse pontilhado, vai abrir aqui do meu lado as propriedades desse desenho, e aqui a gente vai ver, ó, qual é o modo de exibição. Então, aqui eu tenho o modo de exibição, linhas ocultas visíveis. Se eu fizer com linhas ocultas, olha aqui, aparece todas as linhas ocultas. Ou se eu quiser aqui com outra forma, que é a estrutura de arame, também aparece, ou da forma tradicional, ou também da forma preenchida, né, sombreado com arestas, ou sem arestas também. Sem arestas fica bem difícil da gente ver. Eu vou deixar aqui nessa comum, e aqui eu posso utilizar minha própria escala. Então, aqui, ó, utilizar minha escala personalizada, posso vir aqui para a escala para 1 para 2. Mas só que a escala para 1 para 2 ficou muito grande. Então, eu voltaria aqui para a escala 1 para 5. Então, isso aqui é o mais interessante para a gente. Dou um OK aqui. Como que eu cotaria, por exemplo, um desenho desse, só que para montagem? Então, eu viria aqui em anotação, dimensão inteligente. Então, a gente vai pegar as dimensões aqui do nosso desenho. Pode ser a dimensão linear, dimensão horizontal, vertical, de ângulo e assim por diante. Aqui no esboço também tem a mesma coisa. Ó. Você pode utilizar esses valores aqui. Qualquer um dos dois ali você pode utilizar. Então, dando um OK aqui, ó, você fica com as cotas da forma que você achar mais interessante. Agora, eu vou colocar só essa vista aqui em outra representação. Então, clico aqui para selecionar essa vista. Desseleciono ali, clico aqui nessa vista e vou vir aqui colocar sombreado. Então, coloco sombreado. Olha aqui como é que ficou a minha representação. Então, vou deixar dessa forma aí. Agora, outra coisa que eu vou ensinar aqui para vocês é como que a gente faz a numeração dessas peças.
Primeira coisa, selecionamos qual que é a vista que a gente quer fazer a numeração. Vou selecionar essa isométrica nossa aqui. Agora eu vou vir lá em anotação e balão automático. Você pode fazer balão peça por peça, mas eu utilizo balão automático porque é muito mais simples. Tá aqui, ó, as peças. Vou dar um OK. Então tá aqui, ó, nossos balões automáticos. Então cada peça diferente aqui foi nomeada. Tem a peça número 2, né, peça número 1, peça número 3 e número 4. Então você pode posicionar isso aqui da forma que ficar conveniente para você. Agora, eu também vou fazer aqui uma vista de detalhes com vocês. Se eu quiser representar o detalhe de alguma coisa aqui, a gente vai utilizar aqui o... Deixa eu ver aqui. Onde que é a anotação mesmo. Aqui, ó. Exibir layout, vista de detalhe. Então, eu vou fazer um círculo na área que eu quiser detalhar. Então, eu vou fazer um círculo aqui, ó, nessa junção. Então, eu faço um círculo aqui, ó. Eu quero representar essa área aqui. Então, fiz o círculo e vou colocar o meu detalhe onde eu quiser. Então, posicionei meu detalhe aqui clicando de novo e posso modificar a escala desse meu detalhe. Seleciono o detalhe, venho aqui e modifico a minha escala. Está 2 para 5. Eu posso utilizar 1 para 2 aqui e fazer uma vista de detalhe. Além disso, eu consigo fazer uma vista de seção, uma vista de corte. Então, aqui eu tenho tipo, ó, corte vertical, corte horizontal, corte auxiliar aqui em outro ângulo e um corte alinhado àquele que você faz diversos, né? Então, vou utilizar aqui, por enquanto, vamos tentar aqui no meio um corte vertical. Então, eu vou posicionar ele bem aqui no meio, aqui meu corte, e vou dar um OK. Então, vejam que o meu corte está aqui, ó. Vejam como foi meu corte. Vejam que aqui, ó, tá achurado aqui, tá achurado aqui. Mas não tá aqui por quê? Porque aqui no meio é um espaço vazio. Então, se é um espaço vazio, não vai estar achurado. E outra coisa, por que que esse aqui vai estar achurado e esse aqui não? É porque nesse desenho eu deixei um dos lados com um parafuso e o outro lado eu não coloquei nenhum parafuso. Então, um lado está preenchido e o outro não. Então, a gente viu aqui vista de detalhe, vista de seção. Então, isso aqui foi apenas acadêmico, né? A gente teria um desenho específico para cada peça dessa, né? Com todas as cotas e assim por diante. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a vista explodida. Então, vou fechar isso aqui. Vou vir aqui, voltei na minha montagem. Vou vir aqui em montagem, aba de montagem, e venho aqui também na vista explodida. Vista explodida. Então, tem duas opções aqui. Fazer uma movimentação dessas peças em eixos, então eu posso movimentar em X, Y, Z e girar, ou eu posso fazer uma movimentação radial. Radial seria explodir todos esses membros uniformemente, né? Então, eu prefiro essa aqui, ó. A gente consegue fazer peça por peça. Então, seleciono a peça e venho aqui no eixo que eu quero movimentar ela e coloco aqui. Então, movimentei essa peça para cá. A outra, vou querer movimentar para lá. Esse parafuso também vou movimentar para cá. Esse aqui também.
Essa peça aqui eu vou movimentar para cima. Essa aqui para o lado. Essa para o outro. Notem, então, que vocês podem também girar a peça. Não que eu queira fazer isso, mas está aqui, ó. Você pode pegar qualquer um desses aqui e girar essa peça. Vou dar um OK. Então está aqui, sua vista explodida. Faltou uma aqui. Faltou mais uma vista explodida aqui. Então vou colocar... Pelo visto eu perdi aqui. Tem que fazer de novo. Dei um Ctrl Z aqui, sem querer. Então vamos lá. Aqui, puxo. Para lá. Puxo. Esse aqui também. Esse eu vou puxar aqui para cá. Esse para cima. Esse para o lado. Esse para o outro. Então é claro que você vai fazer isso na posição correta, que fique fácil de ver como é que é a montagem, né? Mas, vamos lá. Então vou fazer outro desenho agora, a partir dessa montagem. Vou dar aquele OK, que eu quero olhar 4. Vou utilizar aqui minha vista isométrica. Venho aqui na vista de modelo. Dou 2 cliques na montagem. Seleciono onde que vai ficar. Então vejam que aqui não veio na vista que a gente queria, mas dava para a gente ter voltado aqui. Ó. Deixa eu fazer um Ctrl Z. Abrir layout, vista de modelo. Dá para a gente modificar isso. Dou 2 cliques aqui. Vou selecionar minha vista isométrica. A partir disso aqui, ó, clico aqui nessa opção, vista isométrica. E a partir disso eu tenho a minha vista isométrica aqui que eu vou aumentar. Ela está selecionada. Então eu vou colocar uma escala um pouco melhor. Coloquei uma escala 1 para 5 aqui. Vou fazer aquele mesmo procedimento de gerar a numeração. Então, anotação, balão automático. Dá um OK. Então, gerou aqui sua numeração. Você tem só 4 peças diferentes aqui. Tá certo, gente. A gente tem mais peças aqui, mas são iguais. Então, a gente só representa uma vez. E para fazer a minha lista de materiais, eu venho em outra opção. Eu vou vir aqui em tabelas e venho aqui, ó, lista de materiais. Vou selecionar o que eu quero fazer, então eu quero fazer dessa lista aqui, ó. Aqui é o template, ou seja, como que vai ser o formato da sua tabela. Dá para você fazer vários templates aí da forma que você quiser. Então aqui tem a forma de exibição, em que número que você vai iniciar, como que vai ser seu incremento e assim por diante, né? Aqui, se você quer mostrar só as peças ou somente nível superior, se fosse algum subconjunto e assim por diante. Então, aperto um OK aqui. Está aqui minha lista de materiais. Eu vou reposicionar aqui minha vista. Então, vamos dar uma olhada aqui. Qual que é o número do item? 1, 2, 3, 4. Qual que é o nome da peça que você pode modificar? Tudo isso que está escrito aqui, é só dar 2 cliques que você consegue modificar isso. Então, você pode colocar aqui descrição. Aqui você pode colocar material.
e assim por diante, né? Aqui está a quantidade já na quantidade certa. Então, na peça 1 tem uma, a peça 2 tem 3, a peça 3 tem 3, a peça 4 tem 2. Só que tem mais uma coisa. Eu lembro que eu falei para vocês, quando a gente faz essa lista de material aqui, o título tem que ficar embaixo. Então, o que a gente faz? Clica aqui, a gente vai clicar aqui na nossa tabela aqui para selecionar ela inteira, e a gente vai modificar a localização do nosso título. Espera aí. Espera que meu computador deu um problema. Então, selecionei aqui a minha tabela inteira e venho aqui nessa opção, ó, cabeçalho, e vou mudar ele de lugar. Então, o cabeçalho vem para baixo. Então, é assim que tem que ser feito. Depois disso, o que você tem que fazer? Para quem ainda não sabe. A hora que você for salvar, você vai salvar aqui os dois, né, no caso. Quando você vai salvar esse arquivo aqui de desenho em 2D, o arquivo que é o tradicional aqui é o Drawing, é o Solid Drawing. Então, você vai salvar tanto nesse formato aqui de Solid Drawing, ou se por um acaso você quiser salvar em outros formatos, por exemplo, eu quero abrir no AutoCAD. Você abrir no AutoCAD, então você vem aqui, ó, DWG. Você coloca em DWG, que isso aqui vai abrir em qualquer software de desenho. Ou, e o mais tradicional, né, você tem que mandar isso aqui para impressão, você vai salvar isso como PDF. Então, aqui, ó, Adobe Portable Document, que é o PDF. Então, você salva isso em PDF. Está salvo aqui. E eu vou mostrar aqui para vocês que a gente conseguiu, vai conseguir ver esse PDF. Eu vou abrir o PDF aqui e vou mostrar para vocês. Então, só estou abrindo aqui e já vou compartilhar. Então, está aqui aquele PDF que eu acabei de fazer. Tem aqui a descrição dele. Está em escala real. Então, a escala real aqui dos desenhos, né? Então, já que eu coloquei na escala de 1 para 5, então vai estar exatamente na escala de 1 para 5 aqui, ó. Não vai ter absolutamente nada que seja diferente disso. Então, você vai fazer sempre assim os seus desenhos. Nas próximas aulas, eu ensino para você outras coisas também. Alguns macetes que a gente utiliza aqui. Vou tentar fazer um tutorial de algum projetinho mecânico para vocês se inspirarem aí para fazer o trabalho de vocês. E aí, pessoal, tiveram dúvidas? Caso não tenham dúvidas, né? Eu vou parar a gravação aqui. Se vocês tiverem mais comentários, vocês podem falar depois.